Fala, jovens padawans, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Conforme eu prometi, né, eu decidi regravar o processo de passo a passo de instalação do sistema operacional Ubuntu, né? Então, vamos lá para o passo a passo, né? Então, como vocês podem observar aqui do lado, né, o primeiro passo, de fato, é você abrir o site, né, da plataforma do Ubuntu. Basta você colocar o Ubuntu lá no Google. Primeiro link já vai aparecer na parte do Ubuntu Downloads, e aí tem a opção, né, no caso aqui o Ubuntu Desktop, e aí a última versão que tem aqui para a gente é o Ubuntu 20.4, né, .2.0 LTS, né, que é a versão aí que está mais completinha, que está mais enxuta. Então basta clicar em Download e logo ele fará o download para a sua máquina, né. Para não demorar muito, eu já fiz aqui o download, ele já está aqui na minha área de trabalho, como vocês podem observar aqui do lado, né? Ó, vocês podem acompanhar o arquivo, né? A imagem de disco já está baixado, já está aqui, e eu vou instalar aqui na minha máquina virtual. Então, vou abrir aqui a minha máquina virtual, né? Como vocês podem ver, o Windows 10 ainda está instalado aqui numa máquina virtual, então a gente vai fazer o procedimento de criação de uma nova máquina virtual. Clicando com o botão aqui em novo, vou colocar aqui o nome Ubuntu, tipo vai ser Linux, a versão, né, vai ser Ubuntu 64 bits. Próximo, né, aqui eu vou escolher a minha quantidade de memória RAM da minha máquina virtual, né, eu vou deixar 1024 megabytes, ou seja, 1 GB de memória RAM. Vou deixar o disco rígido, né, como se criar um novo disco rígido virtual. Aqui eu vou utilizar o próprio tipo de imagem de disco, né, nativo do VirtualBox, que é o .iso, que é o que a gente baixou lá do site do Ubuntu. Vou clicar em próximo. Aqui eu tenho duas opções, né, dinamicamente alocado e tamanho fixo. No dinamicamente alocado, irá utilizar o espaço em seu disco rígido à medida em que for sendo utilizado, né, até um tamanho máximo pré-definido que nós vamos já definir. Já um arquivo de disco rígido virtual de tamanho fixo pode levar mais tempo para ser criado em alguns sistemas, mas geralmente possui acesso mais rápido. No caso aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês a utilização nas próximas aulas, eu vou deixar dinamicamente alocado. Vou clicar em próximo e vou definir aqui o tamanho máximo. Tem 10 GB aqui, mas eu vou colocar 20 GB para que a gente possa instalar e a gente possa utilizar esse sistema operacional depois da instalação, para a gente conhecer um pouco mais ele. E vou clicar em criar. Pronto. Esse foi o procedimento de criação da máquina virtual, que vocês já visualizaram em outras aulas, mas utilizando o Windows 10, e hoje a gente vai instalar o Ubuntu, né? E para a gente poder formatar, né, no caso um computador, como se a gente estivesse simulando aqui na máquina virtual, a gente precisa ligar o computador e inserir a mídia de instalação do sistema operacional, que pode ser, no caso, um CD ou até mesmo um pendrive, que hoje em dia é bem mais fácil. Como eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, de como fazer um pendrive bootável, para que a gente possa instalar um sistema operacional. Mas no caso aqui, a gente vai utilizar a própria imagem que eu já baixei no computador. Então, vou clicar aqui no Ubuntu e vou clicar em iniciar, como se eu estivesse ligando o computador neste exato momento. Ele vai passar por um procedimento de boot, né, inicialização do computador, e aqui eu vou escolher, ó, a imagem, né, eu vou clicar aqui na pastazinha, para selecionar, né, eu vou clicar aqui em acrescentar, e vou procurar, lá na área de trabalho, que eu deixei salva, o Ubuntu 20.4.2.0, né, que é o arquivozinho que a gente baixou lá no site do Ubuntu, que é a imagem de CD de instalação do Ubuntu. Então, pronto, vou escolher essa opção aqui, eu vou clicar aqui em escolher, pronto. Agora ele vai dar o boot, ou seja, ele vai inicializar a partir deste arquivo, como se eu estivesse colocando o pendrive bootável no computador de fato. Vou clicar em iniciar. Agora, como vocês podem acompanhar, vou maximizar aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Ele vai dar início ao procedimento de inicialização do Ubuntu. E aqui ele está fazendo a checagem do disco, né, da imagem, para verificar se existe ou não algum tipo de erro, né? Melhor que ele verifique agora do que a gente descubra mais na frente que aconteceu algum erro
no momento da instalação. O Ubuntu, pessoal, né, só recapitulando aqui o que a gente já estudou em aulas anteriores, o Ubuntu ele é uma distribuição Linux que ele foi criado, né, ele foi desenvolvido com base no Debian, né, que é uma das distribuições aí também muito conhecidas. Conforme vocês sabem, o Ubuntu ele tem uma história interessante em relação à minha utilização. O Ubuntu já me salvou várias vezes, principalmente quando eu estava com problemas com Windows, né? Então, o Ubuntu é um sistema operacional que vale muito a pena você ter ali seu pendrivezinho separado só para ficar rodando o Ubuntu, né? Uma das possibilidades que eu vou mostrar aqui para vocês também é que a gente pode utilizar ele antes de instalar, somente para experimentar, o que o Ubuntu chama de Live in CD. Como vocês podem observar, ó, ele já está iniciando aqui o procedimento de instalação do sistema operacional. A data que ele já reconheceu direitinho, né? Só o horário aqui que está um pouco diferente, mas a data que ele já reconheceu direitinho. Pronto. Aqui chegou no procedimento de instalação, né? Esse procedimento de instalação, você pode colocar em inglês, né? Mas tem a língua aqui do português do Brasil. Você pode clicar em português do Brasil e ele vai dar duas opções. Experimentar o Ubuntu, que é uma opção bem interessante caso você queira testar primeiro o Ubuntu para saber se vai gostar. Todos os anos, né, são lançadas pelo menos 2 versões do Ubuntu, né? Então você pode experimentar o Ubuntu primeiro para saber se vai gostar ou não, e aí depois você escolhe a opção de instalar. Como aqui o objetivo é fazer a instalação, a gente vai clicar na opção instalar o Ubuntu. E aqui no layout do teclado, né, a gente pode escolher qualquer um desses layouts. Eu aconselho vocês a testarem, né, principalmente o C cedilha, né? Digitem o C cedilha e verifiquem se ele está saindo direitinho. Coloque os pontos e vírgula, o tio, acento. Esses caracteres especiais é interessante testar para saber se ele reconheceu o layout do seu teclado. Depois que ele reconheceu, você clica em continuar. O procedimento ele é bem intuitivo. Nós temos aqui a instalação normal, a instalação mínima. Aí nós temos a opção de baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Eu vou desabilitar para que a nossa instalação seja mais rápida e a gente consiga fazer um vídeo só, contemplando toda a instalação. Tem a opção de instalar software de terceiros, que eu também vou deixar desabilitada para garantir a segurança do Ubuntu. Vou clicar em continuar na instalação normal. Seguiu para outra opção. Aí nós temos aqui também 2 opções. Apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Isso aqui é quando você quer, de fato, apagar tudo e reinstalar uma versão, né? Caso você já tenha uma versão. Mas no meu caso aqui eu vou clicar na opção avançada, que é o ideal para que a gente possa utilizar e aprender o procedimento de criar as partições dentro do sistema operacional Ubuntu. Então eu vou clicar aqui na opção avançada e vou clicar em continuar. Pronto. Nessa parte aqui é onde nós vamos criar as partições, é onde nós vamos dividir o nosso HD, né? Onde nós vamos particionar. Percebam que aqui ele está zerado, né? Ele não tem nada porque não tem nenhum tipo de partição. Então a gente vai clicar aqui e vai clicar uma nova tabela de partição. Quando a gente clicar em uma nova tabela de partição, ele vai de fato criar um espaço livre com o tamanho que nós determinamos lá na criação da máquina virtual. Foram 20 GB, né? Daí, ó, 21.474 megabytes. Então, vou clicar nesse espaço livre e vou criar a minha primeira partição. A minha primeira partição aqui, eu vou colocar 2 GB, 2.048 megabytes, e vou usar como sistema de troca, área de troca, chamada de swap. Que é isso? É a memória virtual do Ubuntu. Quando a gente cria essa partiçãozinha, a gente está criando um espaço de memória virtual, que é o que o Ubuntu chama de área de troca.
ou do inglês swap. Essa é a primeira partição que a gente vai criar. Alguns autores determinam que o cálculo do tamanho da swap deve ser feito de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem no seu computador. Mas isso não é exatamente batido, nem todo mundo concorda, né? Se você tem aí 4 GB de memória RAM, você pode colocar 4 GB de memória RAM, você pode colocar 3 GB ou 2 GB, no caso, como eu vou colocar aqui. Na máquina virtual, espero que vocês lembrem, nós definimos que ia ter 1 GB de memória RAM. Então, eu vou colocar aqui, de memória virtual, 2 GB para swap. Eu poderia colocar também só 1024, mas vou colocar aqui 2 GB, né? De escolha minha. Vocês podem escolher mais ou menos. É interessante que a memória virtual, como nós já estudamos, é quando lotou a memória RAM, o HD, né, o sistema operacional vai buscar na memória virtual um auxílio para gerenciar melhor a utilização do sistema operacional. Vou clicar aqui, né, para ele criar essa nova partição, e aí sobrou o espaço livre, né? Aqui nós temos duas formas de fazer. A primeira e a básica é você criar a próxima partição, né, com o restante do tamanho que sobrou do HD, como sistema de arquivo com o Journal ext4, ou seja, o sistema de arquivos para o Ubuntu mais atual é o ext4. Agora, se a gente estivesse criando lá no Windows, seria o NTFS, que é o mais atual. E o ponto de montagem, pessoal, que nós vamos criar aqui é o barra. Se eu clicar aqui em OK, eu vou estar criando o básico das partições do Ubuntu. Por quê? Alguns sugerem que a gente crie o barra home com uma quantidade menor. Por exemplo, aqui eu vou colocar 8.427 megabytes. Aí eu vou criar um barra home. O que é esse barra home? É a nossa partição para a gente guardar os dados importantes. Caso a gente precise reinstalar o sistema operacional, eu não preciso formatar essa partição. Eu só formato a partição raiz, que é a barra, e aí eu não vou perder os meus arquivos, mesmo formatando o computador. No caso, somente a partição que contém o sistema operacional. Mas para ser um pouco mais rápido, nós não vamos fazer esse procedimento aqui agora. Nós vamos clicar aqui na barra e vamos utilizar o tamanho máximo, né? O tamanho máximo aqui é o quê? 19.427 megabytes. E vou clicar em OK. Então, estou criando aqui a partição raiz, onde nós vamos, de fato, instalar o sistema operacional. Que se fosse lá no Windows, a partição raiz, né, o diretório raiz, é o disco C. Aqui é a barra. A barra é o nosso diretório raiz. No Ubuntu. No Windows, o diretório raiz seria o C, 2 pontos. Então, vou deixar selecionado aqui na barra e vou clicar em instalar agora. Pronto, pessoal. Esse procedimento é para criar as tabelas de partição, com as seguintes partições serão formatadas. Por exemplo, a partição 1 será a swap, e a partição que ele numerou aqui 5, porque como vocês viram na última aula de sistemas operacionais, que o link está aqui gravado, que nós instalamos o Windows 10, ele tinha 3 partições. No caso aqui, a gente vai clicar em continuar para ele criar essas duas partições que nós definimos, a swap e a ext4. Vou clicar em continuar. Pronto. O procedimento daqui para frente, pessoal, ele é o mais intuitivo possível, né? Não tem muitas dificuldades daqui para frente. Você simplesmente escolhe, né, a sua localização, onde você está, clica em continuar. Não estou em Fortaleza, mas meu fuso horário, né, meu país, Ceará, tem a capital Fortaleza. E aqui você coloca o nome, né? Eu vou colocar aqui Alan JXS, escolhe uma senha. O Ubuntu é interessante que ele já determina se a senha é fraca, razoável ou difícil, né? Uma dica aí para quem
quer proteger, né, a segurança, principalmente em senhas, é utilizar caracteres especiais. Os caracteres especiais, eles vão proteger um pouco mais a sua senha, né? E esse procedimento, pessoal, eu aconselho que vocês, né, como vocês podem observar, vocês podem passar, né, estudar, né, ó, tentar traduzir aqui o inglês do Ubuntu, né, para praticar o inglês de vocês. Algumas já têm as suas traduções, outras nem tanto, mas aqui, ó, já tem alguns softwares instalados, né? Por exemplo, você consegue instalar facilmente o VLC para rodar seus vídeos, você consegue já escutar músicas, você já consegue trabalhar com as fotos, já vem alguns editores básicos no próprio Ubuntu. Já vem com o navegador padrão, que é o Firefox, né, e o Thunderbird, que é o gerenciador de e-mail nativo do Ubuntu. Para escritório, né, as ferramentas, o pacote Office, né, já vem com o LibreOffice instalado, então você já pode instalar o sistema operacional e já começar a utilizar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Tem um editor de texto, tem planilhas eletrônicas e tem um apresentador de slides, né? E você pode brincar com a aparência, né? Tem as tecnologias assistivas também. Você pode trabalhar a questão do idioma, né? Você pode escolher o inglês, português, do mesmo jeito que as configurações que a gente faz lá no Windows, tem aqui o suporte no Ubuntu também, né? E aí tem a parte aqui do suporte, né? Caso você tenha dúvida sobre a utilização, o Ubuntu ele tem uma comunidade gigantesca de usuários que podem ajudar você a trabalhar, né? A utilizar de fato este sistema operacional, né? Então, se tiver algum sistema operacional que você sempre quis aprender e não encontrou ainda material, o que é que eu faça? Um passo a passo, do mesmo jeito que eu fiz com o Ubuntu, como vocês estão acompanhando aqui do lado, vocês podem comentar aqui nesse vídeo, tá certo? Fiquem à vontade para solicitar qualquer tipo de sistema operacional. Então, pessoal, como vocês podem observar aqui do lado, né, a instalação foi concluída com sucesso, né? Vocês podem observar aqui que o Ubuntu foi instalado, né? Ele está pedindo aqui a senha. Vou colocar aqui a senha e ele já vai entrar no sistema operacional. Então, vocês acabaram de visualizar como é fácil e prático a instalação de um sistema operacional dentro aqui de uma máquina virtual, mas o procedimento é tal e qual você formatar o seu computador ou o computador de um determinado cliente, né? Você só precisa tornar bootável um pendrive, e eu já ensinei para vocês aqui, né, como é fácil tornar o pendrive bootável com a imagem de disco que nós baixamos no site do Ubuntu. E aí, pronto, vocês já podem, de fato, utilizar, né, aqui ele pede para você conectar suas contas online, né? Você pode ignorar aqui no momento o passo a passo inicial e depois vocês podem fazer as configurações necessárias. Então, o objetivo da aula de hoje foi mostrar o passo a passo da instalação do Ubuntu, né? E vocês acompanharam até exatamente essa parte final. E se vocês ficaram até aqui o final, pessoal, coloca aí hashtag fiquei até o fim. Agora eu entendi, agora eu sei como instalar o Ubuntu em uma máquina virtual. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as suas sugestões, as críticas, outras possibilidades, outros sistemas operacionais, caso vocês queiram, podem comentar aqui que eu faço os próximos vídeos mostrando passo a passo de como instalar, tá bom? Então, pessoal, deixa o seu like, compartilha essa aula se você gostou aí para outras pessoas também aprenderem a como instalar o sistema operacional Ubuntu, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.